Seja muito bem-vindo, bem-vinda ao nosso espaço de escuta, troca e profundidade. Eu sou a Carol. E eu sou o Danilo. Esse é o Entre Vozes, um podcast onde o casal vai conversar sobre vários temas relevantes sobre relacionamento, família, vida. Nós, como um casal, sempre conversamos muito, em qualquer hora, em qualquer lugar, de madrugada, no carro, na rua, e sempre sobre temas muito profundos. E foi durante essas conversas que a gente mais se conheceu, também se estranhou, se escutou, mas na maioria das vezes a gente se curou. E foi daí que nasceu a vontade de trazer isso para o mundo. A gente acredita que se algo transformou em nós, pode transformar vocês também. A ideia do nosso podcast é fazer perguntas um para o outro, e através dessas perguntas nós vamos discorrer devagar e gerar uma conversa como seria no dia a dia mesmo. Vamos começar agora então? Vamos começar. Como você se descreveria em poucas palavras hoje? Em poucas palavras, assim, você está sendo bem clichê, né? Eu me descreveria como pai, como marido, como um profissional, mas o que me define mais hoje seria pai, que representa a família. Eu acho que seria nesse sentido. Olha, se eu fosse me descrever em poucas palavras já seria difícil, porque eu não sou uma pessoa de poucas palavras. Mas, com certeza, mãe é uma palavra que me define muito, até porque eu passo bastante tempo com as crianças. Mas eu me considero uma mulher que está sempre em busca de melhorar os próprios processos, a rotina. Tenho minhas dores, não acho que eu tenho tanto sucesso, mas eu sou uma buscadora infinita de melhorias. Talvez hoje eu me descreveria assim. O que te move nesse momento da vida? Bom, nesse momento da vida, eu diria que o que mais me move é a família. Estabeleceu que uma família, né, grande, né, com 3 crianças, e não tem como, né, esse não ser o foco e isso que mais me move. Logicamente que eu tenho as minhas metas pessoais também, né, e anseios que são só meus, mas eu diria que a força que me impulsiona hoje é a família. E você, Carol, qual é a sua força que te impulsiona? Com certeza, os filhos eles trazem um propósito diferente para a vida. E a gente sempre vai querer ser, né, a nossa melhor versão para eles e dar o nosso melhor também, para que eles tenham bons exemplos a serem seguidos. Então, com certeza, eles me movem muito, mas, assim como o Dan também tem meus sonhos, nós temos os nossos sonhos compartilhados. E tudo isso nos dá muita energia para seguir, mesmo quando os desafios parecem que vão engolir a gente. Mas no final a gente ultrapassa essas barreiras e vai caminhando, né? É muito mais leve poder caminhar do seu lado com tudo que a gente tem construído até aqui. Agora que nós começamos esse podcast, o que você espera viver fazendo isso? Olha, esse, como você bem sabe, é um desejo de muito tempo meu, poder compartilhar as nossas divagações, né? Nossos pensamentos, a forma como a gente tem vivido para o mundo, principalmente porque eu acredito que comunicação, né, depois de tantas vivências que nós já tivemos no passado, nós entendemos que a comunicação é algo muito importante hoje. E aqui a gente vai se vulnerabilizar bastante, compartilhar muito daquilo que a gente conversa, de conversas difíceis, polêmicas também. E eu convido todos vocês a fazerem o mesmo dentro das casas de vocês. Por que não compartilhar o que você pensa, a sua opinião sincera sobre as coisas com a pessoa que você está compartilhando a sua vida, né? E talvez assim a gente estimule que as pessoas possam se sentir mais à vontade com seus parceiros, né, para conversar e expressar o que está bom, o que não está bom. Então eu acho que seguiria muito nessa direção. O
que você espera viver fazendo esse podcast? É algo novo para mim, né? Eu não tenho o costume de falar por um público, né? E ao contrário de você, né, que é analista, você conversa muito, você escuta muitas pessoas. Já eu não tenho, né, essa experiência, então para mim vai ser algo novo e desafiador, né? Que é compartilhar pensamentos, né, ideias com um público externo, né? Mas logicamente na tentativa de compartilhar algo bom, né? Algo que possa trazer identificação, trazer às vezes cura. Então, tô ansioso pro que vai acontecer. Então me conta, o que você acredita que falta nas conversas entre os casais hoje? Olhando casais que nós conhecemos, né, e que eu já conheci, né, e até por experiência própria, né, os meus relacionamentos anteriores, eu acho que falta menos julgamento. Os casais, eles acabam se julgando muito em alguns tabus, né, que não deveriam fazer sentido para um casal que escolheu viver junto, né, que escolheu compartilhar, ser um time, né, ser uma equipe. E se você tem um membro tão importante na sua equipe, que é o seu parceiro ou sua parceira, qual o sentido de julgar, né, algo que uma opinião ou algo do passado, né? Você pode não concordar, né, com muitas coisas, mas julgar, né, não vai trazer nada de bom, né? Eu acho que esse julgamento excessivo que é o que mais atrapalha os casais em questão de comunicação, na minha opinião. Concordo muito com você. E eu acredito que também falta, talvez empatia, não sei se essa seria a melhor palavra, mas quando a gente está conversando com alguém, nós precisamos ter um pouco de inteligência emocional no nosso compartilhar. Não é só dizer qualquer coisa de qualquer jeito. Eu acho que a gente precisa ser honesto, dizer o que é importante, mas saber como dizer é muito importante também. E esse é um tipo de inteligência que a gente só aprende na tentativa, no erro, né? E é isso que a gente vem buscando construir também. Acho que o principal, assim, que eu presto muita atenção, a gente acaba acusando o outro durante uma conversa, ao invés de compartilhar como nós nos sentimos em relação a algo. Ao longo dos podcasts a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas isso é algo que foi muito transformador para mim. E desde o começo, como eu tento me comunicar com você, posso errar, né? Algumas vezes, na trajetória a gente acaba caindo às vezes, mas sempre foi a minha meta, né? Saber como me expressar perante algo que tá me incomodando. Isso acontece muitas vezes pelo medo do julgamento, né? Você não expõe, não explica, né, como você se sente em relação a algo, em relação a alguma atitude do outro, né? Porque você tem medo de ser julgada, né? Será que você taxada de algo, né, de louca, qualquer adjetivo ruim que exista, né? Você sempre fica com esse receio. E eu também já tive muito esse receio no passado, nos seus relacionamentos, né? De falar algo e ser julgado, então é melhor não falar nada, né? Aceitar as coisas como são. Então, isso é um grande problema, na minha opinião. Com certeza. O que mais te surpreende na forma como eu enxergo o mundo? O que mais me surpreende em você é a maneira positiva e otimista que você vê as coisas, vê as pessoas. Você confia nas pessoas, não o contrário, né, que seria o meu caso. Mas essa pureza, né, ela me deixa muito feliz, né, me deixa muito... Embora às vezes eu até dê uns toques, né, pra não confiar nas pessoas, né, e tudo mais. Mas ao mesmo tempo eu me sinto muito feliz por você ser uma pessoa assim, que traz essa pureza, traz essa leveza, né, pra gente. Ai, meu amor, que lindo. O que mais me surpreende da forma como você enxerga o mundo, e é curioso o que eu vou dizer, porque muitas vezes o que você diz sobre o outro tem muito de si, né? Tem muito do seu carregado ali. Mas eu te vejo como uma pessoa extremamente otimista,
Eu olho pra você e eu percebo que nada é um problema, né? Pra mim, às vezes, é uma montanha que eu preciso subir, e pra você, é só uma lombada e você passa ela e tá tudo bem. Conversei hoje com a minha filha mais velha e ela compartilhou essa mesma sensação em relação a você. Ela disse que você nunca se altera, nunca fica bravo. E eu falei, provavelmente é porque ele olha aquilo não como se fosse o fim do mundo, mas como se fosse só mais um obstáculo para passar. E talvez esse seja o nosso erro. A gente está fazendo muito por muito pouco. E fazemos um drama muito grande por algo que não deveria demandar tanta energia nossa. E ela concordou comigo, mas disse, é difícil, né, mamãe, fazer isso? Eu falei, é muito difícil, né? O dia que mamãe conseguir, eu posso te ensinar, e se você conseguir antes de mim, você me ensina. Então, isso realmente é muito surpreendente. Sou muito grata por ter você para dar esse exemplo para elas. E elas prestam atenção muito mais no que a gente mostra, no que a gente faz, do que naquilo que a gente fala. Então, eu tenho certeza que elas observam você com olhinhos curiosos, mas de muita admiração, assim como eu. Nossa, legal saber isso. Não sabia que a Marina me visse com tanta admiração. Legal, muito legal saber isso. Então, uma outra pergunta para você. Qual foi o maior desafio que você já enfrentou, no final, que nós enfrentamos, né, como casal? E o que mudou para que você mudasse a forma de se comunicar? Olha, eu acredito que nós sempre procuramos nos comunicar desde o início dessa mesma forma. Claro que a gente vai aprimorando muita coisa, mas nós já entramos nesse relacionamento com essa forma de pensar, de que nós precisamos estar juntos em prol de algo maior, e não um contra o outro. Então, desafios eles acontecem todos os dias. Não é um desafio que vai mudar drasticamente algo que a gente já vem construindo há tanto tempo. Mas eu acredito sim que em muitos casos isso acontece, mas não acho que foi tanto o nosso caso, do meu ponto de vista. Você acredita que teve algum desafio que fez mudar a forma como você se comunica? Eu creio que sim, né? Mas isso veio de outros relacionamentos, né? Não do atual que nós temos juntos. Eu creio que por eu ter errado muito, né, em questão de comunicação, que sempre foi um problema para mim anteriormente, né? Eu me fechava muito, eu não expunha exatamente o que eu sentia. Então, não existia muita comunicação, né? E quando eu entrei nesse relacionamento, eu já entrei com a mentalidade que não, isso precisa ser mudado, eu preciso fazer diferente para que dê certo. E é me comunicar, não fugir de conversa, não fugir de conflito, que era um outro ponto ruim que eu tinha, né? Que eu sempre fugia de conflito, evitava o conflito ao máximo. Então, para mim, o que mudou a forma de me comunicar é, nesse relacionamento eu preciso que dê certo. Então, eu tenho que fazer diferente do que eu fazia antes. Então, eu creio que foi isso. E você já sentiu vontade de desistir da relação? O que te segurou? Bom, vontade de desistir, talvez não, mas às vezes, em alguns momentos, dá vontade de ficar longe. Impulso, né, de ficar longe quando alguma coisa te chateia muito. Mas mesmo tendo esse impulso, eu tento lutar contra ele, porque ficar longe também não é bom. No momento de crise, a melhor coisa que você pode fazer é ficar perto. Então, isso faz a gente querer continuar. E quanto mais a gente se afastar quando tem algum problema, aí sim que vai vir vontade de desistir, né? Porque não vai ter mais, o vínculo vai se perdendo, o vínculo vai enfraquecendo. O que me segura é eu querer sempre estar perto. Isso é muito curioso porque ele literalmente fica sentado do meu lado quando tem algo errado. E eu sempre fui a pessoa da fuga. E assim, eu sempre sou muito... em algum momento eu acabo dizendo aquilo que tá me incomodando. Mas eu preciso de mais tempo, às vezes, para pensar sobre isso.
Mas mesmo assim, ele fica sentado do meu lado até eu dizer o que eu estou pensando. Eu acho que segura são justamente esses momentos, né? E o fato dele estar pertinho realmente me faz perceber o quanto que aquilo é importante para ele. Então tudo acaba perdendo um pouco a relevância, né? Até aquele problema que parecia ser muito grande, ele acaba não sendo mais. Eu acredito que segura muito também tudo que a gente já construiu até aqui, né? Então, realmente é algo muito diferente do que eu vejo e eu atendo muitas pessoas, né? Então é algo muito diferente e de tudo que nós vivemos já no nosso passado. Então, isso faz com que cada ação nossa seja pensada, vale a pena e faz com que também a gente queira dar nossa melhor versão pro outro a todo momento. Acredito que seja isso. Um outro ponto que muitas pessoas comentam, assim, né, que segura uma relação, que seriam os filhos, né? Eu acho que um filho não segura a relação. No final das contas, o que vai manter, né, uma relação, segurar, é o relacionamento diário com o casal, né? Não tem outro jeito, né? Eu acho que muitas pessoas acabam colocando os filhos na frente, né? Sendo que nunca dá certo isso, né? Você tem que sempre colocar o casal na frente, né? Os filhos são frutos do casal. Então não tem como você colocar os frutos, né, antes da árvore, né? Primeiro tem que ter a árvore, depois os frutos. Então acho que é um erro que muitas pessoas cometem, né? Assim, de achar que tem que manter uma relação por causa dos filhos. Lógico que, né, que tem cada um tem seu desafio, né? Às vezes uma questão financeira, enfim. Mas eu acho que é um equívoco, né, as pessoas terem esse pensamento, né? Que o fato de vocês terem filhos é motivo suficiente para segurar uma relação e não resolve os outros problemas. Isso é muito, muito pertinente que você disse. Inclusive, é tema para um outro episódio, porque essa questão ela é muito relevante quando a gente inverte a ordem, quando a gente, igual a Dan falou, coloca os frutos antes da árvore. Como que esses frutos vão existir antes da árvore, né? Então a gente grava um outro episódio só sobre isso, então, no futuro. Com certeza, acho que precisamos. Isso é muito pertinente, muito importante. É uma dor de muitas pessoas, né? Quando vocês discordam profundamente, quem cede? E como decidem quem tem razão? Esse é um ponto muito importante porque tudo bem discordar, né? E você tem que entender o lado da pessoa, né? Logicamente que tem algumas coisas que não tem como discordar, né? Por exemplo, aonde você vai sair, né? Vai levar as crianças para comer fora, tudo mais, então tem que ter um consenso. E algumas coisas mais triviais, assim. Mas tem coisas que assim, tem uma discussão que nós estávamos tendo hoje, discussão assim no sentido bom, né? Discutindo sobre um assunto, né? A gente está falando sobre pena capital, né? Pena prisão perpétua, assuntos bem polêmicos, assim. E a gente tem uma opinião diferente quanto a isso, né? Quanto a essas penas que cerceiam a liberdade de uma pessoa, né? De uma pessoa cometer um ilícito. E tudo bem, né? Se a gente discorda. Ela tem visão de mundo dela, tem uma visão de mundo. Mas é assim que é a sociedade, né? A gente tem que discordar, mas para chegar num consenso, né? Chegar no meio termo. Então acho que é isso que os casais, fazendo esse paralelo agora com o relacionamento, né? E é isso que os casais pecam, né? Porque ninguém quer chegar no meio termo, né? Cada um quer ter razão, né? Em pontas opostas. Isso nunca vai dar certo, né? Você nunca vai construir algo. Então, aqui, né, em casa, eu acho que não existe alguém que cede. A gente chega sempre em acordo. E quando a gente chega nesse acordo, ninguém tem razão, né? Porque a gente chegou numa conclusão. Então, é isso que acontece a maioria das vezes aqui em casa com a gente, né? A gente acaba indo por esse caminho, né? De não dar razão para um ou para outro. E às vezes até quando eu tenho razão,
E a Carol fala pra mim, então, mas não tem nada a ver com isso, entendeu? Eu não quero ter razão, né? Só quero resolver esse problema. É mais ou menos assim, que é a mentalidade que eu tento seguir. Muito interessante. E é exatamente isso, né? As pessoas entendem que a discordância você precisa resolver. E a discordância não é algo a ser resolvido. É algo a ser pensado, é algo que precisa de tempo. Não é sobre quem tem razão, né? Entra de novo naquele mérito de que quando você busca quem tem razão, viram dois lados que estão guerreando e não duas pessoas que formam um time que querem ir para o mesmo lugar. Quando você quer ir para o mesmo lugar, você concorda em discordar em algumas coisas, concorda que coisas importantes precisam sim chegar em uma conclusão, chegar num objetivo comum, mas não é mais sobre ter razão, é sobre ser talvez objetivo e entender que a família precisa mover para algum lugar. Qual lugar vai ser esse? Isso é muito mais importante do que as pequenas discordâncias que acontecem no caminho. Se você pudesse dizer que aprendeu algo sobre você mesmo convivendo comigo, o que seria? Se eu puder dizer algo, o que me vem mais forte assim é a questão de ser pai, né? Não querendo ser tio, mas porque no passado eu sempre imaginei que eu não seria um bom pai, né? Eu nem tinha vontade de ter filhos, justamente por isso, porque eu sempre achei que eu não seria um bom pai, que não teria condições, né, assim, para cuidar de uma criança, condições emocionais mesmo. Assim. Mas depois de conhecer a Carol, a gente decidiu ter o bem, né? E mesmo o convívio com as crianças da Carol, né, nas minhas duas enteadas, eu já comecei a perceber que eu tinha assim vocação para isso, né? Para cuidar de criança, né? De realmente ter o papel de pai, né? Dentro da minha vida. E assim foi. Então, agora com as crianças, né? Com o Benjamin aqui, eu consegui entender, né? Que isso é algo que eu faço bem, né? Que é algo que eu gosto de fazer. Ser pai, né? Então, essa foi o meu principal aprendizado, assim, da relação, da nossa relação, né, que eu tive. Muito bonita. Você é um ótimo pai mesmo. Olha, se eu fosse dizer que eu aprendi algo com você, eu diria que constantemente eu aprendo muito com você. Não só aquilo que eu comentei, né, sobre tentar ser melhor, né, aquela conversa que eu tive com a Marina, com a minha mais velha, mas também entender como eu funciono, né. Recentemente eu descobri que eu sou ansiosa e eu não sabia disso. E você me ajudou muito a enxergar isso, né? Quando a gente não assume algo que nós somos, fica difícil da gente transformar. E eu não reconhecia essa ansiedade em mim. Acabei descobrindo milhares de outras coisas sobre mim. Então, eu acho que conviver com uma pessoa é estar em constante aprendizado, estar em constante processo de autoconhecimento, se você está disposto realmente a mergulhar e ser a sua melhor versão para o outro. Então eu acho que é mais sobre isso. Muito bem. Então a gente encerra o nosso jogo de perguntas aqui. Vocês podem ter percebido, né, que as respostas não foram premeditadas, né? Nós estamos conduzindo como se fosse uma conversa mesmo. As perguntas estavam aqui no script que a gente montou, porém cada resposta seria algo que próximo a uma conversa que a gente teria normalmente. Então, nos próximos episódios, a gente vai tocar em outros temas, como, por exemplo, masculinidade, redes sociais, culpa, espiritualidade, prazer, ciúmes, culpa materna, sexualidade, enfim. Vários temas que podem até ser polêmicos, mas a gente conversa no nosso dia a dia com maior naturalidade. Alguns assuntos vão provocar, outros vão abraçar, mas eles sempre vão abrir espaço para uma conversa real, que é o que a gente teve aqui. A gente espera que esse primeiro episódio tenha
aberto um espaço, uma janela, e que essas vozes, né, tenham alcançado as suas vozes internas também. Se algo te tocou, compartilha com alguém. Às vezes uma conversa é tudo que alguém precisa para se sentir menos sozinho. Então é isso, até o próximo episódio. E esperamos que você também encontre a sua voz entre as vozes.